Bom dia, tudo bem? Vou cantar aqui um pouquinho de mantra até 8h03. 8h03 a gente começa. Até lá, por favor, convidem seus amigos. Om Namah Shivaya. 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 Muito bem, bom dia. Como estão todos? Sejam muito bem-vindos. Então, a live de hoje está bem interessante. Um tema que muita gente vem pedindo, vem falando. Um tema que teve muito presente na minha vida também, né? Tudo que eu trago aqui é porque eu já vivi de alguma forma. Então, eu vou compartilhar também as minhas experiências pessoais, como essas coisas me travaram, medo e ego, e como que eu consegui superar elas. Ok? Deixa eu dar aqui bom dia para as pessoas que estão chegando. Então, vamos lá. Vamos começar, então, definindo esses dois carinhas para a gente começar. Qual que é a definição de medo? Dei uma pesquisa rápida aqui no Google e encontrei a seguinte definição. Uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Ou seja, a situação de perigo pode de fato existir ou ela pode estar só na nossa cabeça. Não tem diferença. A sensação do medo e a sensação do perigo vão ser iguais. E por que que isso é ruim para a gente, né? Na verdade, está protegendo a gente de um perigo. O medo, ele é esse mecanismo de defesa, de autoproteção. A grande questão é que se a gente estiver falando de um medo imaginário, de um medo da nossa cabeça, em relação a algo que a gente deveria ir conquistar, seguir em frente, a gente está só se travando. Então, nesse ponto, o medo trava a gente, né? Então, é por aí que a gente tem que começar a entender por que a gente tem que equilibrar ele. E o medo, ele está muito ligado ao ego, à nossa sensação, à nossa percepção de nós mesmos, ao nosso senso de eu. Então, medo e ego, eles estão sempre caminhando juntos, né? Então, a forma como você se vê nesse mundo, né, o seu senso de percepção de eu, se você se vê de uma forma muito frágil, muito vulnerável, você vai ter muitos medos. Qualquer coisa, qualquer situação vai te trazer à sua mente aquela sensação de perigo que a gente falou antes, a sensação de estar vulnerável, exposto.
Então, por isso, a gente precisa entender um pouco mais sobre o nosso ego, como ele funciona e como a gente pode equilibrar ele. Bom dia, Ruth. Então, o ego. O medo, tudo bem, essa questão simples, a gente enxerga ele com maior facilidade. Quando o medo chega, a gente percebe, a gente sabe que a gente não quer o medo, que a gente não gosta do medo, mas tudo bem. Agora o ego é um pouco mais difícil, porque o ego é a ferramenta através da qual a gente, interage nesse mundo, a gente existe nesse mundo. Então é um pouco mais difícil a gente ter uma percepção dele, Mas o ego, ele é o grande vilão assim, do caminho espiritual. Se você já praticou yoga, se você já fez meditação, alguma coisa nesse sentido, você já ouviu falar do ego. A gente tem que se livrar do ego, dissolver o ego, deixar o ego de lado. Mas a gente precisa entender um pouco mais, Ele tem muito preconceito ao redor do ego. O ego é importantíssimo pra gente. O ego é aquela camada da nossa existência que traz pra gente a nossa percepção de eu. A gente só se reconhece, bom dia, Lu. A gente só se reconhece, a gente só quer se cuidar, a gente só quer conquistar as coisas se a gente tiver um ego fortalecido. Então a gente se cuida, a gente se preserva através do ego. Tudo bem que o ego também é o que dá a noção de separatividade. Até aqui é o Caio gosta disso, o Caio é isso, o Caio faz isso, o Caio não faz aquilo, o Caio não consegue aquilo. Então a gente vai entender que é por aí que esse ego vai desequilibrar pra gente. Mas se a gente tiver um ego fraco demais, se a gente não fortalecer o nosso ego, isso também é ruim pra gente. O que seria um ego não fortalecido? Aquela pessoa muito camaleão que se molda para agradar todo mundo, que se molda às situações, que não tem a sua vontade própria, que não tem os seus gostos próprios, os seus desejos próprios. Então essa é uma pessoa com um ego enfraquecido, tá sempre num personagem, tá sempre querendo agradar. Você olha para aquela pessoa e você percebe que tem uma falsidade rolando ali atrás. Então, antes da gente falar em largar esse ego, a gente precisa fortalecer esse ego. É meio contraditório, mas a gente precisa conquistar para depois poder abandonar. Então eu tenho uma história pessoal que, primeira vez que eu fui para a Índia, quando eu voltei de lá, eu voltei muito desapegado. Eu voltei muito espiritual, voltei muito zen. E aí a faculdade já não fazia sentido para mim, e aí conquistar emprego, ganhar dinheiro já não fazia sentido para mim. Aí eu tava falando isso pro meu psicólogo, Falei, não, porque eu já tô bem, eu já tô pleno, eu quero abdicar dessas coisas, nada disso importa para mim, eu quero largar tudo que eu tenho. Aí ele só virou para mim e falou assim: mas Caio, o que você tem? O que você conquistou para você poder largar? Aí eu virei e falei, então... Porque até então eu só tinha as coisas do meu pai, Meu pai pagou minha viagem, meu pai pagou tudo, então meu pai tinha conquistado tudo. Então eu ainda não estava fortalecido como Caio, como pessoa, como personalidade, Eu não sabia quem eu era, até onde eu podia chegar, o que eu podia conquistar. Como é que eu queria abandonar alguma coisa? Como é que eu queria largar alguma coisa para os Himalaias, Então isso também é uma faláciazinha, É uma mentira que muitas vezes a gente entra no caminho espiritual. Então a gente tem que estar consciente disso também, tá? Então a gente precisa estar consciente desse ego e entender como que ele desequilibra. Então o ego é importante pra gente, pra nossa trajetória, pra gente crescer, pra gente evoluir. A gente precisa desse... Mas então, como é que o ego, quando é que ele é ruim pra gente? Quando ele desequilibra. E o ego, ele desequilibra tanto para cima quanto para baixo, Ele fica inflado ou ele fica murcho. Então, como é que é um ego inflado? Eu sou melhor que todo mundo, eu sou mais importante do que todo mundo, eu sou mais bonito, eu sou mais merecedor, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Como é que é um ego desinflado, para baixo, murcho? Aquela coisa de, eu não mereço, todo mundo é melhor do que eu não sirvo para nada, eu sou um pobre coitado, pobre de mim. Então, perceba que essa faceta do ego, ela também é muito presente na nossa sociedade. Só que a gente não olha para ela como ego, mas também é. Então aquilo também está te colocando uma camada externa a você. Então as duas coisas visam ter um controle da situação, os dois tipos do ego. O ego inflado pelo poder, pela sensação de se sentir superior, e o ego murcho, ele também busca trazer um controle da situação no sentido da vitimização, você fazer o outro se sentir culpado para que você possa se sentir bem de alguma forma.
Alguém já passou por isso aí? Bom dia, Flora. Bom dia, Roy. Então, tem mais uma partezinha da minha vida para eu compartilhar com vocês, porque eu vivi esses dois muito forte. Quando eu era adolescente, eu estudava numa escola que tinha 3 alunos na minha sala, eu e mais 2. Né? Então era assim, uma pequena família, nós 3. E aí quando eu tinha lá para os meus 13 anos, eu me mudei para os Salesianos, uma escola aqui de Niterói, que tinham 47 alunos na minha sala. Então foi um período assim muito doido na minha vida. Eu estava me descobrindo a minha sexualidade, descobrindo os meus gostos, descobrindo quem eu era. E eu me senti muito exposto naquela situação. Era muita gente e eu sentia que estava todo mundo olhando para mim o tempo todo. Eu sentia que eu estava sendo julgado o tempo todo, como se tivesse um refletor em cima de mim o tempo todo e tivesse todo mundo me vendo, me avaliando, me julgando. E eu lembro de andar por aquela escola com um capuz do casaco em cima de mim. Eu sempre usava casaco, não importava o calor que estivesse fazendo. E andava tenso, o ombro lá em cima, um ombro mais para cima do que o outro. Era uma coisa estranha, meu corpo já não me respondia direito de tão tenso que eu estava naquele momento, naquela fase da minha vida. E foi um ano inteiro, assim, de tensões, de medo, de olhares, que eu descobri depois que nem existiam, mas tudo bem. E aí, para eu vencer isso, eu resolvi fazer teatro. E aí, quando eu fiz o teatro, aconteceu um fenômeno interessante. Primeiro de tudo, que o teatro foi o grande desafio da minha vida, né? Imagina essa pessoa super tímida, completamente tímida, se expor em cima de um palco. Mas beleza, eu consegui vencer isso. E aí, quando eu venci, parece que veio uma sensação de que nunca mais eu ia voltar para aquele estágio anterior, de que nunca mais aquilo poderia acontecer. Então eu precisava ser muito incrível, eu precisava ser muito exposto, eu precisava dominar muito a situação. Então a partir desse momento eu assumi um outro personagem na minha vida. Um personagem, aquele que é super extrovertido, aquele que conta todas as piadas, aquele que chama todas as atenções, aquele que está sempre no meio das situações. E eu comecei a viver isso, um ponto completamente extremo oposto do que eu vivia. Mas os dois era o ego falando muito forte. Os dois estavam visando desviar o foco de quem eu era de verdade. Eu não conseguia ser natural em nenhuma das duas facetas. Então o ego ele pode se manifestar dessas duas formas. Em nenhuma das duas eu estava tranquilo, em nenhuma das duas eu estava em paz, em nenhuma das duas eu estava sendo natural. Então, como é que a gente faz, né, para ir além disso? O ego saudável é aquele que fala assim: eu quero ser melhor, eu quero crescer. O ego em desequilíbrio é aquele que fala assim: eu quero ser melhor que o outro, eu quero ser mais do que o outro, ser mais bonito que o outro. Então é sempre em comparação. Tem esse sentimento de separatividade e competição com o outro. E por que isso acontece? Então aqui a gente vai entrar num ponto da live que a gente vai falar sobre a filosofia Sankhya, que é a filosofia que é base do Ayurveda, e o Yoga bebeu muito dessa filosofia para construir os seus conceitos também. E ela vai explicar como o ego foi formado. Na verdade, essa filosofia existe para explicar a jornada da consciência se manifestando em matéria. Então, basicamente, é como o universo foi criado, que essa filosofia busca entender. Então, são conceitos bem diferentes do que a gente está acostumado, com alguns nomes bem esquisitos. Então, vem com uma mente aberta, vamos com calma, passo a passo, para a gente entender de onde vêm essas coisinhas que tanto interferem na nossa vida, o ego e a mente. Então, eu fiz um pequeno desenho aqui para a gente ter uma noção. A gente tem, aqui em cima, duas energias. A gente começa com Purusha e Prakriti. Purusha é a energia não manifesta, é a consciência cósmica, é a inteligência universal num nível que não é o nível da matéria, né? É uma outra dimensão, digamos assim. E aí a gente tem a matéria primordial, que a gente chama de Prakriti, né? Que é uma matéria que está completamente condensada em si. É aquela matéria primordial do Big Bang que a gente fala. Então está tudo dentro de um mesmo ponto em Prakriti. E nesse momento, Prakriti resolve se experimentar, se expandir para se conhecer os seus limites, se diversificar, para ver até onde ela vai. Então é como se Purusha fecundasse a Prakriti, ele direcionasse a sua energia
né, para essa matéria primordial. A partir daí, essa matéria começa a se densificar, a se desenvolver. Então a gente vai ter o que a gente chama dos pequenos evolutions, né, que são os pequenos pontos dessa filosofia. Não tá dando para ver, tá horrível o meu desenho, mas tudo bem, só para a gente ter uma noção. Essa Prakriti, ela vai descer e a primeira coisa que ela vai formar é Mahat. Então Mahat a gente fala que é a inteligência já manifesta, né? Aqui nesse mundo, a inteligência que interage com a gente. Então algumas vertentes dizem que esse é o Deus que a gente fala. Então é a inteligência cósmica que está presente em cada uma das pequenas coisas do universo, que faz com que cada uma das suas células saiba exatamente o que fazer. A célula do coração, ela vai bater, ela não vai ficar densa como a célula do osso. A célula do fígado, ela não vai bater como se fosse a célula do coração. Cada pequena coisa sabe exatamente o que fazer por causa de Mahat, dessa inteligência que permeia tudo. A partir daí, essa inteligência, ela vai descer e ela vai formar, ela vai se densificar um pouco mais e ela vai formar o que a gente chama de Ahamkara. Então, Ahamkara é esse primeiro princípio da individualidade. É quando essa consciência ela começa a se diversificar, a se dividir e a formar subconsciências dentro da grande consciência. Então, cada uma dessas pequenas consciências começa a se perceber como um ser individual, como um ser separado. Por que isso é importante para a gente? Porque até então a gente era completo, a gente era uma coisa só, a gente era uno. E a partir de agora a gente está separado. E para a gente existir dentro, dessa realidade agora como seres individuais, a gente precisa de uma ferramenta para perceber o mundo e para agir no mundo. A partir daí, esse Ahamkara, esse ego, ele desenvolve uma mente com os seus 5 sentidos e todas as suas faculdades. Então aqui a gente começa a entender alguns dos padrões da mente que são muito importantes para a gente. Primeiro de tudo, essa mente que a gente considera muito complicada, muito complexa, muito grande, a gente fala nessa filosofia que ela é binária, ou seja, ela trabalha com base em 2 estímulos, o estímulo do prazer e o estímulo da dor, do sofrimento. Então a mente ela percebe tudo ao redor dela como ou prazer ou sofrimento. Então isso faz com que surja um desejo muito grande de tornar maior o prazer, prolongar o prazer e evitar a dor. Isso traz para a gente grande frustração, porque a dor não pode ser evitada, ela é inerente à vida, ela está aí. E o prazer ele não vai durar para sempre. Então isso faz com que a gente tenha uma sensação de incompletude, porque perceba, a gente era completo. Quando a gente estava lá em Prakriti, a nossa natureza primordial, com a consciência de Purusha, todos esses conceitos filosóficos, isso tudo é para dizer que a gente vem de um espaço de completude, onde nós, por nós mesmos, já estávamos em paz e já estávamos com essa sensação de ter tudo, de ser tudo. E agora a gente se vê como limitado, a gente se vê como separado, a gente não consegue nem perpetuar o prazer, a gente não consegue nem evitar a dor. Então isso gera grande frustração pela separatividade, pela incompletude das coisas. Isso faz com que a gente queira sempre mais, a gente queira o que é do outro, a gente vê uma pessoa viajando, a gente quer estar nesse lugar, a gente vê uma pessoa bonita, a gente quer ser bonito, a gente vê uma pessoa tocando um instrumento, a gente quer tocar um instrumento, porque em natureza, além dessa individualidade, de fato, a gente existe dentro desse tudo. E além disso tem a impermanência das coisas, está tudo mudando o tempo todo nesse mundo à nossa volta. As pessoas estão mudando, então a gente quer colocar toda a nossa confiança nas pessoas, a gente quer que elas sejam como a gente quer que elas sejam porque a gente formulou aquilo na nossa mente, mas a natureza desse mundo é mudar. Então com certeza essas pessoas vão fazer uma coisa que um dia vai frustrar a gente, que vai deixar a gente desiludido. A gente quer que os nossos bens materiais sejam imutáveis, que o nosso corpo seja imutável. Então, qual que é a grande conclusão dessa história toda? Quando a nossa mente está colocando as suas expectativas, e as suas esperanças nesse ambiente externo, com certeza a gente vai se frustrar, porque a natureza desse mundo externo é essa transitoriedade, é essa incompletude. Então, para que eu desenhei essa história toda aqui? A gente chegou aqui no Ahamkara, na individualidade, e a gente falou um pouquinho da mente e todos os seus padrões.
E a mente, aqui para baixo, a história continua. Aqui para baixo, a gente vai ter a criação do universo, da matéria, das coisas, dos objetos. Então, quanto mais para baixo a mente se direcionar, quanto mais para a individualidade a mente se direcionar, mais frustrada ela vai ficar, porque ela quer a completude. Então, o que a gente precisa fazer com essa mente? Apontar ela para um outro lado e fazer com que ela comece a subir novamente. Fazer com que essa mente comece a se reconhecer além dessa individualidade, além do seu ego. Só assim que a gente vai conseguir ter um senso um pouco maior de existência. E dentro desse senso de existência maior do que esse corpo finito, do que essa personalidade limitada que é o Caio, só quando eu conseguir me desvincular dele e me perceber como algo maior, que eu de fato vou conseguir ter paz, que eu de fato vou conseguir ter alguma tranquilidade na minha mente. Então, vamos fechar esse assunto de Sankhya, porque ele é bem complexo, assim, é um conceito filosófico bem grande. Eu tentei fazer um resumo aqui só para a gente ter uma ideia dessa formação da nossa mente, como inerente a ela estão várias frustrações, estão vários sofrimentos. E se a gente fica preso nisso, a gente vai embarcar nesse sofrimento todo. Então, por isso que o yoga e essas filosofias, eles têm esse conceito, essa ideia de voltar a atenção para dentro e perceber a espiritualidade, perceber o que está por trás, aquilo que a gente chama de alma, de ser, de atma, o que quer que seja. Porque essa fagulha da consciência divina que está lá no centro de cada um de nós, é só nesse espaço que a gente entra em contato com a completude, com a permanência que a gente tanto busca no mundo externo. A gente busca no lugar errado, no lugar onde as coisas mudam, no lugar onde as coisas são incompletas. Mais ou menos claro isso? Então, esse senso de separatividade vindo do ego é o que traz esses sofrimentos todos pra gente e é o que a espiritualidade tenta eliminar. Quando a espiritualidade vem te falar para você dissolver o seu ego, para você eliminar o seu ego, é justamente para isso, para você ir além das limitações dessa camada. Então aí entram essas questões que a gente tem tanto, né, a vergonha, o medo do julgamento, a comparação. Agora a gente vai entrar nesses aspectos um pouco mais mundanos que a gente se relaciona um pouco mais. Então a comparação. Então agora existem milhões de consciências, milhões de individualidades e você é mais uma delas. Então se você tem esse senso de separatividade muito grande, você começa a competir por tudo, pelos recursos, pela atenção, por sucesso. Então gera esse senso de competitividade e de medo da finitude da nossa própria existência. Então por que esse medo hoje em dia está tão grande? Por mais que a gente não vá morrer como a gente morria antigamente, o medo não é mais do leão, o medo não é mais de ser jogado numa arena com um monte de gladiadores, o medo é de se expor, o medo é de se expressar, o medo é de se colocar. Por que esse medo existe tão fortemente? Então eu ouvi uma explicação uma vez que para mim fez muito sentido. Durante muito tempo da história da humanidade, a gente viveu em aldeias, a gente viveu em pequenas comunidades, onde fazer parte do grupo era essencial para a nossa sobrevivência. Era o que ia ditar se a gente ia viver ou não. Então, não ser aceito, não pertencer, não fazer parte é igual a morrer dentro desse nosso cérebro mais antigo, Então, se a gente sente que a gente vai fazer alguma coisa que foge da nossa personalidade, que foge daquilo que a gente já está acostumado sobre a nosso próprio senso de eu, a gente não sabe o que vai vir disso, a gente não sabe qual vai ser a resposta do outro. Se a gente não for aceito e se o outro não vai gostar, dentro da nossa inteligência coletiva isso pode ser igual à morte. Então estava lendo um livro que o cara falava assim, eu treinei muito tempo para ser um guitarrista muito famoso, eu praticava muito tempo, eu treinava muitas horas de guitarra durante o dia. Mas sempre que surgia alguma oportunidade, sempre que surgia alguma abertura para esse sonho se concretizar, eu não ia, eu não fazia, eu não conseguia colocar aquilo em prática. Eu fazia alguma coisa para que alguma situação acontecesse e aquilo não fosse possível. E mais tarde eu fui entender, bom dia, Alessandra,
Mais tarde eu fui entender essa minha autossabotagem, que para mim eu preferia ser um músico que ninguém conhece do que ser um músico que ninguém gosta. Então a possibilidade dele não ser aceito, das pessoas não gostarem do trabalho dele, era o suficiente para ele nem sequer tentar e se contentar naquela zona de conforto, naquele espaço comum que ele já estava acostumado, que já era comum a ele já entendia como era viver naquilo. Né? A perspectiva de viver numa personalidade, num aspecto que você não reconhece, que não é natural a você, pode ser muito assustador num primeiro momento. Então, como é que a gente foge dessa situação toda? Como é que a gente sai desse medo do julgamento, desse medo de estar sendo avaliado, visto? Primeiro de tudo, a gente precisa entender um ponto muito importante, que é a irrealidade disso tudo. Então a gente acha que está todo mundo olhando para a gente o tempo todo, que está todo mundo julgando a gente o tempo todo. Mas a grande verdade é que cada uma dessas pessoas está com esse mesmo medo. Então está cada um olhando para o seu próprio umbigo e achando que os outros estão julgando elas, quando de fato ninguém tem o tempo para julgar ninguém. Ninguém tem o tempo de ficar avaliando seus atos, ninguém tem o tempo e a vontade de ficar avaliando todas as suas ações. Então isso pode ser difícil de escutar, isso pode ser um soco no ego, mas é verdade, está cada um preocupado com a sua própria imagem, está cada um preocupado com o seu próprio umbigo, e ninguém tem o tempo de ficar pensando no que você está fazendo, no quão vergonhoso é o que você está fazendo, se está bom, se está ruim. A gente tem milhões de pensamentos ao longo do dia. A gente é exposto a milhares de estímulos ao longo do dia. Mesmo se uma pessoa passando lá para o Instagram veja um story seu falando para a câmera e fala, nossa, que vergonha, e aí ela continua passando, cara, aquilo foi um pensamento dentro de 10 milhões de pensamentos que aquela pessoa tem no dia, e um pensamento na cabeça de outra pessoa que amanhã ela não vai nem lembrar. Será que vale a pena a gente balizar a nossa vida por conta disso? Do julgamento do outro, né? Lembra que esse mundo é transitório. As pessoas não vão nem lembrar o que você fez, mesmo que hoje elas te julguem, mesmo que hoje elas não gostem do seu trabalho, o que importa? Amanhã elas podem gostar. A gente se torna meio egocêntrico em pensar que estão todos preocupados com a gente. Exatamente. Esse é o grande problema. Né? O nosso ego entra aí nessa situação. Por quê? Porque a gente está julgando, a nossa mente está julgando. E se uma coisa é grande o suficiente para ocupar todo o nosso espaço mental, a gente tende a achar que essa coisa está no mundo inteiro, está em todos os lugares, porque a gente enxerga o mundo através da mente. Então, se isso está no filtro, se a sujeira está no filtro, a gente vai ver a sujeira em todos os cantos. Então, a gente tem que lidar com o nosso próprio senso de julgamento, né? O que a gente está fazendo com isso? Outra forma da gente enxergar essa situação, um instrutor uma vez falou para mim e me chocou um pouco, né? Veja se vocês vão se identificar com isso também. Ele falou assim, a gente fica com muito vergonha do que os outros vão falar, mas a verdade é que os outros não existem. Olha para os outros como se eles fossem bonecos, como se eles estivessem aí fazendo parte da sua história só para você viver específicas situações, mas de fato eles não existem. É como se fossem os personagens de Westworld. Não sei se alguém já viu essa série da HBO, mas é como se fosse um parque de diversões onde existem várias pessoas, mas essas pessoas na verdade estão robôs. São robôs, elas estão ali só para fazer você viver determinadas situações, para você ter determinadas experiências, elas não são de fato reais. E isso é o que de fato acontece, assim. Cada uma dessas pessoas que está à nossa volta está aí só para a gente experienciar essa vida, só para a gente viver essa personalidade que a gente está experienciando nesse momento. Mas a verdade é que a consciência por trás de cada uma dessas personalidades é a mesma. Então é como se nós fôssemos ondas no oceano. Né? Então imagina, uma onda ela pode se achar muito individual, mas aquilo é momentâneo, daqui a pouco ela vai se dissolver de volta no oceano. Todas essas ondas experienciam um momento de individualidade e depois elas se mergem de volta no oceano. A gente também, essas pessoas também. A gente vai viver aqui uma existência e depois a gente vai voltar para o mesmo lugar. Então, olhar para essas pessoas vendo o que está por trás. Essa pessoa pode fazer uma cara de muito marrenta, de muito incrível, de eu já entendi tudo, eu sou muito superior, mas por trás dela estão as mesmas questões, tá? A mesma consciência.
Então, o meu guru, né, Shri Shri Ravi Shankar, meu mestre, ele falou uma vez: as pessoas vêm me procurar com problemas pessoais. E eu penso, que problema pessoal é esse que você vai me trazer? Deixa eu adivinhar. É sobre dinheiro? É sobre família? É sobre problema de saúde? Casamento? Que problema pessoal é esse? Todo mundo tem os mesmos problemas. Todo mundo tem as mesmas questões. Só muda o cenário, só muda os personagens. Mas a gente acha que o nosso problema é muito grande, que a nossa questão é a questão do universo. Não, então, isso de certa forma é o ego também, deixando o nosso problema muito grande. Perceba, se a gente não tiver problemas grandes, o problema que a gente tiver vai ser o suficiente para ocupar a nossa mente. É por isso que as pessoas, hoje em dia, tudo é um problema. O celular, o cabelo, a aparência, a gente tem problemas fúteis, porque em algum momento da humanidade, é isso que eu falei, o grande problema era ser jogado numa arena com leões e gladiadores. Hoje em dia, o nosso grande problema, o nosso grande medo é ligar uma câmera e passar um conhecimento que às vezes pode ser muito bom para outras pessoas. Então, olhar os nossos problemas pelo que eles são, abrir um pouquinho o zoom da câmera e enxergar a realidade ou irrealidade dos nossos medos. Vão falar mal de mim? E daí? Vai agradar? Não vai agradar? E aí? Qual que é o medo? Qual que é a grande questão por trás disso? Eu vou morrer? Vai acontecer alguma coisa comigo? Qual que é a grande questão? Lu, não tinha pensado nisso. Então, assim, por exemplo, muitas pessoas me falaram do medo de fazer live, do medo de fazer um stories, do medo de começar a postar. Cara, se ninguém gostar, se ninguém vir, pelo menos você fez aquilo, pelo menos você manifestou. O quanto a gente aprende fazendo essas coisas é muito mais. A gente aprende muito mais ensinando do que de fato aprendendo de alguma pessoa. Então, se você não vai fazer pelos outros, faça por você mesmo. Mas dê esse primeiro passo. E aqui a gente entra nesse ponto importante dessa live, que é a questão do Dharma. Então, até aqui tudo bem? Tamo junto? Tá fazendo sentido, gente? Tô falando rápido? Me deem algum feedback aí que eu me animei no meio. No trabalho, se falam mal de você pro chefe. Já aconteceu comigo. E o que acontece, Flora, quando falam mal de você pro chefe? Me conta. Enquanto isso, eu vou entrando no outro assunto, Dharma. Então, isso é um assunto muito, muito presente na cultura védica, na cultura indiana. A gente tem um raio de sol que está vindo aqui no meu olho. Está tudo bem, faz parte. O Dharma é aquilo que cada coisa tem que fazer no universo. É o seu papel no universo. Cada coisa que existe, cada ser humano tem o seu Dharma. É aquilo que você faz bem e faz bem para o mundo. Então é o seu lugar certo nesse universo, aquilo que você deveria estar fazendo. Cada um tem o seu Dharma. No momento que a gente se alinha com o nosso Dharma, as coisas começam a acontecer. Muitas vezes a gente foge do nosso Dharma, a gente não age em direção a ele por medo, por diversos medos. Mas aí esse é o princípio para a gente viver uma vida incompleta, para a gente viver uma vida de frustração. Então, cada um de nós, no fundo, sabe qual que é o nosso Dharma, sabe qual é o nosso papel. E muitas vezes a gente não está lá por esse medo do julgamento, por esse medo da exposição. Então, pensa aí, se o Dharma é aquilo que você veio fazer, aquilo que vai te trazer essa sensação de completude, de valor nessa terra, será que é válido você abrir mão disso pelo julgamento de outra pessoa? Quem vai sofrer com isso não é a outra pessoa, ela não vai nem saber do seu sofrimento. Essa pessoa que você está com medo do julgamento que está aí na sua mente. É você, é só você que vai pagar o preço de não fazer o que você tem que fazer. Será que vale a pena? Será que vale a pena isso? Quando a gente está no nosso Dharma, a gente tem essa sensação de ter valor, de estar fazendo algo importante para essa criação, de não ser mais uma pessoa que veio, comeu, dormiu, sujou, poluiu e foi embora. Então, o Bhagavad Gita, uma escritura, uma das mais famosas do yoga, tem a passagem sobre o Dharma mais forte, mais incrível, Tem o Dharma mais cruel ali presente. Arjuna era o discípulo, Krishna era o mestre.
Então o Dharma de Arjuna era... Ah, sim, tudo bem. Depois a gente entra nesse assunto, Flora. O Dharma do Arjuna era travar uma batalha, era vencer uma guerra. Só que era uma guerra de família. Ele estava lutando contra os próprios primos que usurparam o trono dele. Então Arjuna era... Obrigado, Cacau. Arjuna era o príncipe, de fato, que deveria ser o herdeiro. Os primos dele usurparam o trono. Então todo um reino, toda a Índia naquela época, a Índia antiga, se dividiu em dois. Todos os reinos, todos os estados se dividiram completamente para a maior batalha da história, né? Tudo da Índia é muito grande. Então era a maior batalha da história. De um lado estava Arjuna, do outro lado estavam os primos dele. Só que do lado dos primos de Arjuna também estava a família dele. Os avós, os tios, os amigos, os mestres. E ele olhou para aquele outro campo de batalha, né, para os inimigos dele, e ele virou para Krishna e falou: Krishna, eu não vou lutar, eu não tenho como lutar. Como é que eu vou matar o meu próprio mestre? Como é que eu vou matar o meu próprio avô que me criou? Isso não faz o menor sentido. E aí, bom dia, Glorinha. E aí ele começou a usar toda a filosofia dele para fugir daquela situação. Porque ahimsa, porque não violência, porque eu vou fugir para os Himalaias, porque eu prefiro ser um renunciante, esse mundo material não faz sentido para mim. Então sempre que a gente usa de muita filosofia é porque a gente está querendo enrolar alguma coisa, que a gente está querendo fugir de alguma situação. E aí Krishna virou para ele e falou: não, infelizmente não, você vai ter que matar essas pessoas. Esse é o seu Dharma, você precisa estabelecer o equilíbrio nesse planeta fazendo isso. Aquelas pessoas que estão no outro lado, elas também sabem o papel delas. Elas também sabem que isso precisa acontecer. E aí Krishna, todo o Bhagavad Gita é essa história. Krishna convencendo Arjuna do que ele tem que fazer. Então Krishna fala de Samkhya para Arjuna, fala que essas pessoas não são esse corpo, você não vai estar matando essas pessoas, você vai estar só matando o corpo delas, elas vão assumir outro corpo, como se estivessem trocando de roupa. E ele falou: imagina que isso que tem que acontecer já aconteceu, porque isso de fato já aconteceu em algum lugar do universo. Você só precisa ir lá e completar a ação. Então é dessa forma que a gente tem que olhar os nossos dharmas, o nosso dharma, as nossas missões de vida, como se aquilo já de fato tivesse acontecido e a gente precisa, é nosso papel ir lá e completar a ação para que aquilo de fato aconteça, para que aquilo de fato se manifeste. Senão é como se ficasse alguma coisa engasgada no universo, que é a mesma sensação que a gente tem de que tem alguma coisa engasgada que a gente tem que colocar para fora e a gente não consegue. A gente fica preso, a gente trava o nosso Dharma. E isso vai trazer muito sofrimento para a gente. Então, assim, não é que quando você faz o seu Dharma, você vai ficar milionário e tudo vai acontecer, e tudo vai fluir da melhor forma. Quando você está no seu Dharma, de fato, o universo conspira a seu favor. As coisas tendem a acontecer, né? As coisas fluem com maior facilidade. E o Dharma, de fato, é o primeiro passo para Artha. Artha são as riquezas, são as conquistas materiais. Então esse é outro ponto importante para o nosso ego, principalmente para quem está no caminho da espiritualidade. Tem muito essa coisa do desapego, de que eu não posso gostar de dinheiro, porque eu não posso querer bens materiais, eu não posso querer ter conforto. Cara, se você pega esses 4 pilares da busca da humanidade, você tem o segundo pilar, é Artha. É conquista material, riqueza, prosperidade. Então, primeiro de tudo, você se alinha com o seu Dharma, a partir disso você gera riquezas, é preciso. E isso funde a cabeça do buscador espiritual, isso enlouquece a cabeça do professor de yoga, que a gente sempre aprendeu que não, porque tem que se desapegar, porque espiritualidade, porque blá blá blá. Mas aí a gente entra naquela questão que eu falei lá no início. Como é que a gente vai abrir mão de tudo que a gente tem? Como é que a gente vai abrir mão das nossas posses, do nosso dinheiro, dos nossos bens materiais, se a gente nunca conquistou nada? Né? Então é um grande aprendizado, é um grande desafio evolucional você impor o seu valor, você dizer o quanto você cobra, você dizer para outra pessoa quanto é o seu valor e você batalhar por aquilo, você se colocar no mundo, você está fortalecendo o seu ego de uma forma positiva. Isso é importante, isso faz parte do processo. Então, gente, isso foi um sofrimento para mim. Eu tô falando aqui agora com um pouco mais de tranquilidade, mas nossa, só de lembrar o quanto eu sofri, cada terapia nova que eu aprendi, que eu tinha que pensar que eu ia ter que cobrar por aquilo, que eu ia ter que vender, que eu ia ter que... Nossa,
Porque você fala para a pessoa todo o benefício que aquilo vai fazer, que vai ser muito bom, que vai deixar ela tranquila, mas você vai ter que me pagar. É complicado. Mas faz parte, a gente precisa passar por isso. Bom dia, Livi. Então, minha gente, aí só para completar, então, que eu falei que eram 4 purusharthas, 4 buscas espirituais. Dharma, Artha, né, o nosso objetivo no mundo, a nossa missão, a nossa tarefa, conquistar riquezas. Depois a gente tem Kama, que é a busca dos prazeres, de fato. Né? Perceba, se você não completa um prazer, se você não completa um desejo, tudo bem que tem desejos que são só meio que vícios. Mas se você não completa um desejo, se você está com muita vontade de comer um hambúrguer e você não come aquele hambúrguer, é como se ficasse um vazio dentro de você, é como se ficasse uma coisa incompleta. Então, se a gente quer acabar com o ciclo das reencarnações, né? Eu já estou entrando muito na filosofia, me desculpem. A gente tem que completar essas questões também, a gente tem que viver os nossos prazeres nessa vida, a gente tem que sim conquistar aquilo que a gente quer, fazer a viagem que a gente quer, ter o conforto que a gente quer, para que isso saia da nossa consciência. Porque se isso fica na nossa consciência, a gente vai ter que renascer para conquistar isso. Então é bom acabar logo com isso. Então Kama é essa busca por prazeres, tanto que a gente tem o Kama Sutra, né? E aí depois a gente chega em Moksha. Moksha, de fato, é o desejo por liberação. Aí sim, depois de você ter conquistado, depois de você ter se imposto, depois de você ter vivido os prazeres, depois de você ter vivido tudo que você tem que viver nessa experiência material, aí sim você pode ter a busca, né? Não é que você não possa ter busca espiritual antes, mas você pode se voltar completamente para a espiritualidade. Agora sim você pode, de barriga cheia, satisfeito, falar: eu não quero mais comer. Não é por fuga, não é porque você não estava conseguindo comida, é porque agora você está satisfeito. E você fala: simplesmente eu não tenho mais interesse, simplesmente eu não quero mais. E aí você vai por essa busca da liberação, que é moksha. Então fugi um pouquinho do assunto, mas... Então só para a gente dar uma fechada aqui. Falamos muito sobre ego, falamos muito sobre medo, e falamos muito dessa parte mais filosófica que é importante para a gente perceber que a gente vive num mundo de extrema transitoriedade. Nada aqui fica, você não vai ficar. A pessoa que você está com medo do julgamento não vai ficar. Daqui a pouco essa pessoa não existe mais, daqui a pouco você não existe mais. A gente tem um grande tabu de falar da morte, né? A gente quer esquecer isso da nossa mente. Mas lembrar da morte faz com que a gente viva a nossa vida com 100%. Cara, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar que você existiu. Não vai ter rastro seu nessa terra. E mesmo que tenha, você já não vai mais se identificar com isso. Você já não vai ser mais aquilo. O que importa o que você deixa ou deixa de fazer aqui nessa terra? É óbvio que ninguém vai sair matando ninguém, estuprando ninguém, roubando ninguém, porque você vai continuar vivendo. Então você não quer viver uma vida na cadeia, né? Você não quer viver uma vida de sofrimento. Mas o que te impede de se expor? O que te impede de manifestar o que você tem para manifestar aqui? Pensa que essa pessoa que está te julgando daqui a pouco tempo não vai existir mais. O julgamento dela não vai existir mais. A gente vai se despertar disso como a gente se desperta de um sonho. Não sei se vocês já tiveram a experiência de acordar de um sonho muito bom e falar: caramba, se eu soubesse que era um sonho, eu teria feito muito mais. Eu teria ousado muito mais. Eu teria arriscado muito mais. Isso é um sonho, gente. A gente vai acordar disso aqui em pouquíssimo tempo. Né? Olha para trás, o quão rápido os seus 20, 30, 40, 50, 60 anos passaram. Passa muito rápido. A mesma quantidade de tempo vai passar muito rápido também e daqui a pouco a gente não está mais aqui. Só o que a gente vai lembrar são as nossas experiências de crescimento, de evolução, é só isso que importa. Se você se travou, se você não evoluiu, não cresceu nada, o que você vai levar? Você não vai levar o seu iPhone, você não vai levar o seu marido, o seu apartamento, você não vai levar a pessoa que você está com medo do julgamento. Então, escolher melhor os nossos valores, escolher melhor a partir do que a gente vai balizar a nossa vida. É para isso que essa filosofia serve. Em todo o conhecimento do yoga, da meditação, de todas essas ferramentas, nada mais são do que conectar, fazer com que a gente se conecte com esse espaço interno nosso, esse nosso ser, essa nossa alma, esse nosso espírito, né, com que de fato não muda, e a gente deixa um pouquinho o cenário, o ambiente externo, diminuir o valor dessas coisas que estão aqui fora. Né? A gente inverteu os valores muito fortemente.
Então, o objetivo do yoga é fazer essa mudança na nossa consciência, esse shift de olhar para dentro. Gente, passei tudo que eu queria passar para vocês hoje. Acho que eu nunca falei tanto na minha vida. Como é que vocês estão? Isso fez sentido para vocês? Compartilhem comigo aqui alguma coisa. O que vocês acharam de interessante? Flora tinha falado lá, né, com a preocupação de falarem mal com o chefe, com medo de perder o emprego. Então isso sempre vai existir, assim, a gente sempre vai estar, de certa forma, exposto ao que tem que acontecer nessa vida, porque o que a gente pode fazer é somente o que a gente pode fazer, é somente dar o nosso 100%. Se esse é o seu caso, vai falar com seu chefe, expõe a situação, faz o que você puder fazer e entrega, saiba que o melhor vai acontecer, sempre o melhor, seja para o seu crescimento, mesmo que seja só para o seu crescimento, e naquele momento você não ache tão agradável assim. Salvou seu dia, Livereza. Que coisa boa. Alessandra, total sentido. Lu, que bom te ver aqui pela manhã. Cacau, desatou alguns nós. Marcela, gostou da live. Gente, muito obrigado. Florinha, o Bhagavad Gita, né, essa escritura que eu citei, ele fala assim: a gente só tem controle sobre as nossas ações e não sobre os frutos das nossas ações. Então, o fruto das ações está ligado ao nosso karma, está ligado a uma série de coisas. Então, vive a sua vida, faz o melhor que você pode fazer, entrega o resultado, saiba que o melhor vai acontecer para o seu crescimento. E é dessa forma que a gente consegue viver em paz, não tem outra forma. Se a gente viver se preocupando, se a gente viver tenso, o que isso vai fazer? Isso não vai resolver a situação, né? Então, é uma escolha interna. Gente, então, terça que vem, 8 horas, estaremos aqui de novo. Estou super aberto a novos temas. Me digam os temas que vocês querem que eu traga aqui para a gente conversar junto. Ok? Se quiserem, tirem um print dessa live agora, desse momento, para compartilhar stories de vocês, para chamar mais pessoas para a próxima semana. Semana que vem estaremos juntos novamente, 8 horas da manhã. Aguardo vocês. Grande beijo. Beijo, Lu. Beijo, Flora. Beijo, Alessandra. Tchau, tchau.